Paz do Senhor, meus amados irmãos, amém? Vocês que estão entrando aí, já verifico que o Anderson está conosco. Tem mais algumas pessoas assistindo. Se vocês puderem ir comentando aí, amém? Para que eu possa saudar vocês com a paz do Senhor, amém? Em nome de Jesus, nós vamos falar de um tema muito exigido nesses dias que nós estamos vivendo, que é o medo, né? O medo e a fé, elas estão andando juntos, né? Até onde a nossa fé ela vai, né? E até onde o medo, que nível o medo alcança nas nossas vidas, no nosso ministério, e que nível a fé está, né? Então é um tema muito importante para que nós possamos compreender, né, o tempo que nós estamos vivendo. Você possa ser cheio da palavra de Deus, amém? Você possa ser inundado pelo Espírito Santo e que esse tempo que você esteja vivendo, esse tempo que nós aperfeiçoamos a nossa fé cada dia mais, né? Hoje, você sair na rua, você ir ao supermercado, já é uma característica de fé, né? Porque enquanto muitos estão se escondendo dentro dos seus lares, da sua casa, né? Não estão saindo com medo, né? Mas você já dá um passo de fé, você já está um grau acima dessas pessoas, porque você sabe que o pior não é a primeira morte, é a segunda. Então muitos estão cuidando do corpo, mas estão esquecendo de cuidar da alma, né? Então nós precisamos crer, confiar, né? Fazer o que é pedido, lógico, né? Seguir todas as orientações que estão nos passando, usar máscara, álcool gel, manter distanciamento, mas crendo, né, que o Senhor ele é fiel para guardar as nossas vidas. Então nós precisamos estar ciente disso, amém? Nosso irmão Wesley, amém? E nós já vamos começar em nome de Jesus. Daqui a pouco os irmãos vão entrando. Eu quero ler uma palavra para nós começarmos. Nós vamos começar na carta do apóstolo Paulo, né? A segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 7. Nós vamos começar neste versículo, neste capítulo, e neste versículo, versículo 7, mas depois nós vamos voltar aqui no final, tá? Eu trouxe algumas informações, né? Umas informações a respeito, né, dos níveis do medo dentro da patologia, da psicologia, né? Então eu notei algumas coisas para trazer de informações como o medo age no nosso corpo e como nós precisamos combater isso, né, nas nossas vidas. Então, você que está munido da sua Bíblia, sua caneta, é uma live da palavra, amém? É um instituto teológico. Então, você precisa ter uma Bíblia e uma caneta para anotar algumas informações. Eu tenho certeza que vão ser muitas, amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, eu quero orar. Senhor, eu quero orar por cada um que está aqui, Senhor, nessa live, Senhor. Os irmãos que estão entrando, os que vão entrar, Senhor, que vão assistir depois. Eu quero, Senhor, pedir uma bênção especial sobre a vida deles, Pai. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa, Senhor, mover na vida deles de uma forma sobrenatural, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos agracia, Senhor, com a Sua presença nesta noite. Senhor, que a Tua palavra possa moldá-los, cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai do Senhor, irmão Wesley, Pai do Senhor, Anderson, amém? Comentem aí se o áudio está bom, né? Se vocês estão conseguindo visualizar aqui, em nome de Jesus, amém? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, vai dizer assim, ó: e para evitar que eu não me exaltasse, além da medida sublime, da sublimidade das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro. Então, eu queria que vocês anotassem aí, né, a palavra mensageiro, amém? Mensageiro. Então Satanás tem um mensageiro, amém? Isso que nós precisamos marcar aqui, amém?
Então, e logo no final nós vamos voltar nesse versículo para explicar o que faz o mensageiro de Satanás, né? O que ele faz conosco, amém? Então, para explicar um pouco sobre o medo, né? Sobre o medo, a palavra medo, ela quer dizer perturbação, amém? O que o medo ele faz? O medo desfaz tudo que é feito ou tudo que é construído, né? Então nós chegamos à conclusão que a fé é o contrário do medo, porque o medo destrói, a fé constrói, amém? A fé tira o medo tira o alicerce, a fé te dá alicerce, amém? A fé ela te dá chão para você pisar, o medo tira o chão. Perceba que quando Jesus ele vem andando sobre o mar, né? Ali o mar era um líquido, né? Não é algo sólido que ele poderia pisar, mas pela fé ele andou, né? Na sua fé ele conseguiu andar, e a fé foi o chão de Cristo, amém? E Pedro conseguiu andar uns passos na mesma fé, na mesma intimidade de fé, né? Mas a dúvida entrou no seu coração e ele, né, não conseguiu dar mais passos. Interessante que dentro dessa introdução eu quero que vocês entendam que então a fé ela te dá alicerce, ela te dá o solo, ela te dá o sólido, mesmo que o material seja líquido, ela te dá o sólido para você pisar. Mas o medo ele desfaz, amém? Ele te coloca para baixo. A fé te levanta. O medo ele dá esperança. A fé e a esperança têm que andar juntas, amém? Então eu queria que vocês anotassem aí 4 perguntas, né? 4 perguntas que nós temos que fazer aqui neste texto, amém? O que é o medo, né? O que é o medo? Né? Primeira pergunta. Segundo, o que o medo causa, né? Terceiro, o que vem antes do medo? Quarta pergunta, as reações que o medo causa, amém? Então, primeira pergunta é, o que é o medo? Amém? Segunda pergunta é, o que o medo causa? Terceira pergunta, o que vem antes do medo? Quarta pergunta, reações que o medo causa, amém? Então, o que é o medo? O que significa a palavra medo? É perturbação, amém? Perturbação. O medo desfaz aquilo que está construído. Então, o que é o medo? O medo é uma sensação ou estímulo. Eu estou trazendo aqui dentro da patologia, né, da psicologia, o que é o medo para nós entrarmos na palavra de Deus, amém? Então, ok? Vamos lá. Então, o que é o medo? É uma sensação de estímulo, né, interna ou externa. O medo faz você ver o que não existe. Primeira característica do medo, o medo faz você ver aquilo que não existe, amém? Segunda característica, né? Da onde vem o medo? Do nosso psique, da nossa alma, porque o medo é a briga da vontade com o sentimento, amém? Ela traz essa briga interna dentro de você. É interessante isso, nefesh, né? Que é a alma. Então, a vontade, né? E o sentimento brigam dentro de você, né? O medo é gerado por causa, né, de uma adrenalina, da adrenalina que é gerada no cérebro, amém? Trazendo a percepção daquilo de algo falso ou verdadeiro. Veja só, amém? Então, o que o medo causa em uma pessoa, amém? O medo faz você ver aquilo que não existe. O medo faz você ter uma percepção de algo, ou seja, falso ou verdadeiro. Então ela consegue ver algo, né? Ou ouve um barulho, né? E já o seu cérebro já consegue estimular, né? Através da adrenalina, tudo que ela está sentindo ali. O medo faz ela se encolher dentro de si. 2. O que o medo causa? Amém? O que o medo causa? Então, o medo causa uma resposta imediata, né, no organismo, e essa resposta ela vai refletir no corpo,
amém? Então o que o medo causa? O medo causa uma resposta imediata no organismo, amém? Então ela começa no cérebro, mas ela dá uma resposta no organismo, e quem vai refletir essa resposta é o corpo, trazendo, olha só, trazendo de dentro para fora, amém? Algo tremendo, né? Trazendo alguma sensação na sua vida, né? Na sua atitude, né? Então ele traz você, quando o medo ele alcança o seu organismo, o seu corpo ele reflete, ele te dá duas circunstâncias para o medo: ou você corre ou você luta, né? Ela dá essas duas opções, né? Terceiro, o que vem antes do medo? Então o medo, antes do medo vem a ansiedade. Então muitas pessoas sofrendo pela ansiedade, e as maiores mensagens de Cristo era combatendo a ansiedade, né? Ele diz no Mateus capítulo 6, ele diz, né, ele fala, né, não fiqueis ansioso com o dia de amanhã. Então, muita gente sofrendo por como vai ser o amanhã, a economia, como vai ser, né, o sistema global, como que vai estar. Então, vamos viver o hoje, né? Vamos desfrutar daquilo que Deus está nos dando hoje, que é a vida, né? E vamos deixar o dia de amanhã, a luta de amanhã, né? Para que nós possamos viver e lutar o amanhã. Amém? Amém? Então, o que vem antes do medo? A ansiedade. Quarto, as reações que o medo causa, né? Primeiro, ressecamento dos lábios, né? A pessoa fica pálida e sente contrações involuntárias. Olha só o que o medo lhe faz, irmãos. Então, por isso que uma pessoa que sofre da síndrome do medo, né? Ela tem essas características, né, no seu corpo, no seu espírito, na sua alma. E não é fácil a pessoa sair dessa síndrome do medo, porque o medo, ela tem três pilares. Bem, vou mostrar para vocês. Ela tem três pilares, ó. As três pilares do medo. Amém? Três pilares do medo. Primeiro, a ansiedade, o medo em si, amém? O medo em si. E terceiro, a fobia. Então nós temos o estágio do medo, que é a ansiedade. A pessoa começa a sofrer de ansiedade, ela começa a sentir, né? Ela começa, como minha mãe dizia, né? Sofrer, ela sofre antes de ter, né? Ela começa já a sentir as dores do parto antes de chegar aos 9 meses. Então, a ansiedade traz isso, você começa a sentir a dor do amanhã, você começa a sentir, né, aquilo que você já imagina na sua mente amanhã. Então, a ansiedade é sofrer por antecedência, né? Dentro da psicologia, ela explica muito exato isso. E também o medo, aí você se clausura no medo, porque você fica com medo de viver aquilo que você ansiou no seu coração, aquilo que a ansiedade trouxe no seu coração. Amém? Te trouxe ressecamento dos lábios, né? Te trouxe tremores, né? Te trouxe movimentos, né? Involuntários. O seu músculo começa a pulsar involuntariamente. E depois chegamos ao último estágio do medo, que é a fobia. Amém? A fobia é o último estado da patologia, né? Porque a fobia te traz o quê? A fobia te traz estagnação. Amém? Ela te estagna naquele sistema, no síndrome do medo. A fobia é o estágio mais avançado do medo. Né? Uma pessoa com uma fobia, ela não consegue viver, qualquer barulho assusta, qualquer coisa leva ela a voltar, né, para o lugar que ela acha que está seguro. Normalmente é dentro de um quarto. Né? Então o medo, nessa introdução, o medo ele é o contrário da fé. Né? Porque enquanto o medo te enclausula, né, dentro de um sistema, de um quarto escuro, né, a fé ela traz a luz, ela traz a esperança, né, ela te faz pisar em pastos verdejantes, ainda que aquele lugar seja terra, né, terra infrutífera, terra seca. Então a fé ela te faz pisar, porque Jesus, né, nos diz que nós não temos que viver, né, segundo a esse sistema que nos é proposto. Nós temos que viver segundo o sistema que Deus tem nos trazido.
E Paulo vai dizer que o justo, né? E Paulo pega essa palavra lá do Antigo Testamento, que o justo vai viver pela fé. Amém? E a fé ela não tem olhos. É aqui que nós começamos a fazer o medo versus fé. Né? Enquanto o medo enxerga onde coisa que não tem, a fé te faz enxergar, né, aquilo que é impossível. Olha só. Por quê? Porque a fé não tem olhos. Amém? A fé, ela é cega. Então, ela te faz, né, chegar num nível que você nunca imagina. Quando Jesus ele diz lá, né, que a nossa fé, né, e muitos deturpam esta palavra, ele diz assim, ó, que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, né? Como um grão, porque o grão de mostarda é pequenininho, mas quando ele cai na terra, ele germina, ele cresce, né? Ele cresce e vira uma das maiores árvores. Então a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, porque quando a nossa fé cai em terra boa, ela começa a crescer. Então o que nós entendemos? Que a nossa fé é gradativa. Como você vai adquirindo uma maior fé? Como você vai crescendo a sua fé? Irmãos, com as suas lutas, com as suas batalhas, com os seus desafios, com aquilo que vai parecendo impossível, mas Deus, Ele te dá a oportunidade de você exercer a fé. Então, a fé, ela vai crescendo dentro de você. Não é assim, eu vou ter uma grande fé, não. A fé, ela vai crescendo dentro de você. São as experiências espirituais que você vai tendo. São as lutas que você vai passando internamente, externamente, que vai crescendo e vai elaborando uma fé vistosa. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, não é qualquer tipo de pandemia, não é qualquer tipo de luta, de doença, de enfermidade que vai, né, trazer um medo sobre a sua vida, mas você sabe que a sua fé é tão grande que, se for da vontade de Deus e Ele quiser te levar desta terra, você sabe que você não vai ficar morto, você vai para a Nova Jerusalém, amém? Porque o cristão, ele não morre, ele nasce, né? O ímpio também nasce, né? Mas para a morte eterna, né? E nós nascemos para a eternidade. Então, dentro dessa introdução que nós estamos dando, a última que eu falei foi as reações que o medo causa, que é o ressecamento nos lábios, amém? Ela perde a voz, né? As mãos transpiram, olha só. Ela fica pálida, a pessoa fica pálida e ela sente contrações involuntárias, né? Então, ela chega nesse nível aqui, ó, da fobia, né? Da fobia, ela chega tendo contrações involuntárias. Ela chega a ter, né, a sua mão suando, né? Seus lábios ressecam, perde-se a voz e o seu cérebro, a sua mente começa a trabalhar e a pessoa começa a ver coisa que não existe, né? Então são os 3 pilares do medo. Nós precisamos combater, né, esses sintomas do medo. Não é pecado você sentir medo, nós sentimos medo, mas deixar que o medo te consuma é uma outra coisa. Amém? Comentem aí, amém? Se vocês estão me ouvindo bem, glorifiquem a Deus, não fique sem glorificar a Deus. Então, nós temos a ansiedade, o medo e a fobia, né? O que é a fobia? É o medo exagerado. Você fica num estado patológico profundo. Então, o medo a fobia é o último estágio do medo. Então, as 3 pilares, amém? 3 pilares: a ansiedade, o medo em si, o próprio, que é a coluna principal, amém? Entre a ansiedade e entre a fobia. Perceba que ela fica entre a ansiedade e entre a fobia, amém? Quando a pessoa chega nesse estágio aqui, irmãos, só mesmo a palavra de Deus, né? E muita oração sobre essa pessoa para que ela saia dessa síndrome, né, da fobia. Que a pessoa, ela ouve um barulho na maçaneta da porta, ela já, né, já chega tem todas essas reações que nós temos aqui, que eu acabei de falar para vocês, amém? Então, dentro desse parâmetro que eu acabei de dizer para vocês, que o medo traz e que a fé é o contrário do medo, né? A fé tem uma irmã que é a esperança, né? E o medo, né, tem 2 cúmplices, que é a ansiedade e a fobia, né? Então,
quando nós olhamos o Salmo 55, nós vemos um homem que, ao nosso ponto de vista, ele não tinha medo. O Salmo 55 é escrito por Davi, irmãos. Mas aí nós pensamos assim, mas pastor, professor, é errado nós termos medo? Não, não é errado. Porque até Davi sentiu medo. Davi, ele chegou nesse estágio aqui, ó. Davi chegou nesse estágio da fobia. Eu vou mostrar para você. Ele conseguiu descrever tudo isso que eu falei para vocês no Salmo 55. Qual é a visão que nós temos de Davi? Nós temos uma visão de Davi, guerreiro, amém? Enfrentando um gigante, chegando, né, aonde o povo de Israel estava estagnado, estava também no estágio de fobia, porque eles sentiam medo do gigante chamado Golias. Eles não conseguiam reagir às afrontas daquele gigante. E quantas pessoas estão ficando assim, né, neste tempo que nós estamos vivendo, né? Tempo de portas fechadas, tempo de escassez, tempo de desemprego, tempo de saúde, tempo de hospitais lotados. Nós estamos vivendo um tempo de Golias que está afrontando, né? Mas Deus, ele tem reservado os seus Davis, aleluia. Deus tem reservado os seus valentes para este tempo com uma voz profética que não se detém e nem se estagna em meio às circunstâncias, porque Jesus disse, esse mundo jaz do maligno. Então, irmãos, a tendência não é melhorar, é piorar. E os crentes hoje, as pessoas que estão à nossa volta, elas sentem tanto medo, né? É porque a pessoa que sente tanto medo é porque ela não tem certeza da sua salvação. Ela não tem certeza nem para onde ela vai. Ela não sabe nem o que é a morte, nem o que é vida. Então, nós precisamos entender o quê? Que aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir. Então, os Golias, né? O Golias da enfermidade, o Golias das portas fechadas estão se levantando, né, no meio das nossas famílias, no meio da nossa casa. E como você tem se portado, você tem estado no estado profundo da patologia, né, a fobia, ou você tem colocado a fé em ação, ou você tem se proposto a enfrentar esse Golias que tem se levantado. Então esta é a visão que nós temos de Davi. Davi estava ali, chegou naquela guerra, Davi foi ali levando, né, alimento para seus irmãos, mas quando ele chega, ele identifica que eles estão com medo, guerreiros treinados. Olha só, quantas pessoas treinadas, né, estão se escondendo dentro de suas casas hoje. Estão num nível de fobia profundo, porque perderam o seu emprego, porque não tem perspectiva, não sabe o que vai comer amanhã. Davi chega, né, dentro desse sistema, né, que ele estava vivendo, fobia, a patologia ali instalada, eles estavam estagnados, ouvindo as afrontas daquele Golias. Mas quando Davi chega, ele diz: quem é esse incircunciso? Olha o que Davi diz: quem é esse incircunciso para profanar, para falar contra o Deus de Israel? Pois eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele se põe para lutar, né? Não com as armas dos outros, nem com a armadura do rei Saul, não. Davi se propõe a lutar com aquilo que ele tinha na mão, aleluia, com aquilo que ele foi treinado. Meu Deus, aleluia, isso aqui é muito forte. Eu quero dizer para você, irmãos, talvez você está esperando uma arma, né? Uma cura extraordinária, mas Deus quer usar aquilo que você foi treinado para fazer. Deus quer usar a sua vida, aquilo que você tem nas mãos. Deus olhou para Moisés: o que tem nas mãos, Moisés? Moisés tinha uma vara, né? A vara de Arão, aleluia. Meu Deus, o que você tem nas mãos? Davi tinha uma funda, olha só, irmãos, o gigante era tão grande que os guerreiros treinados em espada, em escudo, temeram, mas Davi, com a sua funda e 5 pedrinhas, ele conseguiu, irmão, tirar a estagnação daquele povo através da fé. Ei, você fica sentado esperando o dia de amanhã, ansioso, não vai mudar a tua história.
Aleluia. Você está se escondendo dentro do seu quarto, não vai mudar a tua história. Aleluia. O que vai mudar a sua história é você pegar aquilo que Deus tem te dado e começar a usar em prol do Evangelho, em prol da obra de Deus. Meu Deus, aleluia. E no Salmo 55, eu queria mostrar isso para vocês, porque essa é a visão que nós temos de Davi. Amém? Essa é a visão de um guerreiro, a visão de um homem com fé, uma visão de um homem que não pensava duas vezes, ele ia para a guerra. Mas um dia aconteceu algo na vida de Davi que Davi sentiu medo. Amém? Davi chegou ao estado de fobia, né? Então, o Salmo 55, ele tenta demonstrar um pouco o que ele estava sentindo. No versículo 1, amém? Vocês estão comigo, não saiam, amém? Fica aí comigo até o final. Nós não estamos preocupados com o número de pessoas. Hoje é uma sexta-feira, o povo está, né, agitado aí, então vamos que vamos, amém? Olha só, o Salmo 55 vai dizer assim, o versículo 1 vai dizer assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos a minha oração e não te escondas de mim, não te escondas da minha súplica. Então Davi estava num momento de desespero. Por quê? Vocês sabem que Davi, por um tempo, ele lutou ao lado dos filisteus, o maior inimigo de Israel. Então, neste tempo que Davi se aliou aos filisteus, Davi esperava que os amigos dele que estavam ao lado dele entendessem a sua posição. Mas ele viu o contrário disso, ele viu que os seus amigos que estavam ali se voltaram contra ele e se levantaram contra Davi, não aceitando a posição que Davi estava, a decisão que Davi estava tomando. Aquilo mexeu com o interior de Davi, mexeu com a alma, trouxe um medo, trouxe uma ansiedade, trouxe pensamentos do futuro, e ele chegou, né, ao fundo do poço, ele chegou na fobia, estagnado. Davi ficou estagnado. O Salmo 55 declara isso. Eu vou ler alguns versículos para você entender isso. E o que nós entendemos? Que os nossos maiores inimigos não são aqueles que vêm de longe. Aleluia, meu Deus. Estou falando com alguém, ou com alguém que está aí, ou com alguém que vai assistir. Os nossos maiores inimigos não são aqueles que vêm de longe, mas são aqueles que estão perto. Davi, olha só, Jesus teve 12, mas né, que estava do lado, que comia com Jesus, que ouvia Jesus pregar, ouvia os ensinamentos de Jesus, o traiu. Então, os nossos maiores dilemas, as nossas maiores decepções, pode ter certeza, não vão ser de pessoas que estão distantes. Vão ser de pessoas que estão à sua volta. Você não pode estagnar e pensar que o mundo vai se acabar porque o seu melhor amigo te traiu, ou porque o seu irmão de sangue se levantou contra você, porque isso é bíblico. Eles vão se levantar contra você, as decepções elas vão acontecer. O que você não pode fazer, irmãos, é abaixar a cabeça para isso. Então Davi ele inclina ao Senhor e diz: Senhor, inclina a ouvir a minha súplica, não esconda de mim. Aleluia. Davi foi tremendo, irmãos. Não te escondas de mim a minha súplica. Olha o versículo 2. O versículo 2. Atende-me a responder-me, queixo-me e rujo de pânico. Olha só, versículo 2, ele está dizendo que está em pânico, porque ele está vendo os seus amigos que estavam ao redor dele se levantarem contra ele. Irmãos, a nossa maior tristeza, a maior dor que nós sentimos é quando aquela pessoa que você se abriu com ela, aquela pessoa que você depositou a confiança, ela se levanta contra você. Davi estava num momento de pânico. Ele não sabia o que fazer. E Davi não foi a primeira vez. Davi, Absalão, seu filho, se levantou contra Davi. Amém? Lembra lá em uma das reações do medo? O medo traz, né, uma reação, né, no seu organismo, no seu cérebro, trazendo adrenalina, onde o organismo reage, né,
trazendo uma reação para o seu corpo, com duas atitudes: ou você foge ou você luta. Então Davi chegou num estágio patológico também profundo, aonde ele decidiu fugir para não lutar contra o seu irmão. Davi não se sentia à vontade de lutar contra os seus inimigos, contra os seus amigos, né? Entre aspas. Davi não se sentiu à vontade de lutar contra o seu filho Absalão. Não só ele, Adonias também se levantou contra ele. Então Davi, ele foi experimentado, né, de um homem que tinha uma fé, irmão, que nós olhamos e falamos, que fé, né? E ao mesmo tempo nós olhamos Davi, né, nas suas lamúrias, nas suas lutas, nas suas decepções. Por isso que Davi é a maior identificação do homem, né, do ser, de nós que somos cristãos, porque ele teve altos e baixos. Então não se preocupe se você está passando hoje por uma ansiedade, você está sofrendo por algo que vai vir. Irmãos, isso é normal, mas não deixe isto te dominar. Comece a usar a sua fé. E como nós vencemos o medo? Como nós vencemos a ansiedade? Como você pode sair de um momento de fobia? Irmãos, o clamor com fé, aleluia, ele estremece a ansiedade. O clamor com fé, ele estremece o medo, aleluia. Ele faz com que o medo caia por terra. Eu queria ler um versículo com vocês a respeito disso, né? Nós já voltamos aqui, amém? Deuteronômio, marca aí, Salmo 55, Deuteronômio capítulo 31. Queria ler com vocês, para vocês verem o que acaba com o medo. 31, versículo 8, amém? Vai dizer assim, ó: e o Senhor Jeová marchará diante de ti, e estará contigo, e não te deixará, nem te abandonará. Não temas, e nem te desanime. Por quê? Porque quando nós adoramos ao Senhor, quando nós louvamos o Senhor, quando nós invocamos ao Senhor, irmãos, quem luta as suas guerras não é você, é Deus. Amém? É pensando nisso que Paulo escreve Efésios capítulo 6, versículo 12, dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades, principados, é contra os demônios que usam essas pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Lamentações, eu queria ler com vocês também, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, amém? Lamentações de Jeremias, tem algo tremendo aqui, profundo também. Capítulo 3, versículo 57, capítulo 3, versículo 57, vai dizer assim, ó: no dia em que eu te invoquei, tu te aproximaste e me disseste, não temas. Amém? Irmãos, invocar o Senhor com fé, o clamor com fé, faz com que Deus te aproxime de ti. E você vai ouvir, não temas. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer nesta noite para você? Não temas. Ah, mas o vírus está aí, a pandemia. Não temas. Aleluia. Oh, meu Deus, a porta se fechou. Não temas. Porque como nós lemos lá em Deuteronômio, Deus está conosco. Ele vai lutar as nossas guerras. E Davi, passando por um pânico, pela fobia, né? Ele no versículo 8, né? No versículo 8, ó, versículo 7, vai dizer, ó, certamente fugiria para longe. Tá vendo? Que é o estado, que é a fobia, que é a última pilar do medo, que te dá essa síndrome de fugir, de sair, né, para longe, mas o problema vai junto com você. Amém? O problema não vai fugir de você, você fugindo dele. Então você precisa enfrentar os seus medos. Então Davi disse assim, ó, eu queria fugir, né? Ir para o deserto. Versículo 8, então me apressaria a fim de escapar do vento impetuoso e da tempestade.
Versículo 9: destrói o Senhor Jeová, divide a língua deles, porque tenho visto a violência e contenda na cidade. Pois de dia e de noite rodam nos meus muros a iniquidade, a malícia estão no meio dela. Amém? Então, no versículo 5, Davi fala muito, no versículo 4, ó, o meu coração se desfaz dentro de mim, e os teus temores da morte me assaltam. O temor e o tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Amém? Então, Davi está aqui no Salmo 55, depois se você quiser ler, você vai ver que Davi está intimamente decepcionado. No versículo 13 ele vai dizer, ó, mas foste tu um homem igual a mim, meu companheiro e meu íntimo amigo. Ele estava dizendo que foi um amigo dele, que os amigos que o traíram. Versículo 14, nós compartilhamos o nosso coração. Olha só o que Davi está dizendo. Um ao outro, confraternamente, quando falamos com a multidão na casa de Deus. Então, Davi estava dizendo que eram seus próprios amigos que estavam se levantando contra ele. E isso mexeu com Davi. Davi, ele depositou a sua confiança, né, nos seus amigos que estavam à sua volta. Mas quando ele viu que aqueles seus amigos se voltaram contra ele, ele não teve chão. Ele chega até a pedir, né? Ele começa a enxergar a morte. Ele começa a pedir a Deus para que o levasse para um deserto, porque ele queria fugir daquele momento que ele estava vivendo. Irmãos, não tem como nós pularmos o tempo. Não tem como nós voltarmos para trás no tempo. Nós temos que viver o hoje e enfrentar o nosso gigante hoje. O que é que está te trazendo medo? O que é que está te afligindo nesse dia? Deus está dizendo, use a tua fé. Use a tua fé. Deus está dizendo para você, use a tua fé. Amém? Porque os guerreiros também sentem medo. Mas qual é a diferença? Eles não se estagnam no medo. Amém? Eles também sentem, mas eles não se estagnam no medo. Então, quando eu li para vocês lá, 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo vai dizer que um mensageiro de Satanás foi proposto se ele não glorificasse a Deus, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, nós entendemos, eu falei para você marcar o mensageiro, por quê? Porque Satanás tem um mensageiro, e ele sabe que você é movido pelas notícias. Então o mensageiro de Satanás, ele traz notícias para te trazer a ansiedade, porque ele quer que você chegue no medo. Amém? Então o mensageiro de Satanás, ele traz uma notícia ruim para que você fique ansioso, para que você dê o segundo passo, fique com medo. E aí sim caia no buraco, né? Que é a fobia, da onde muitos não saíram. E muitos não conseguem sair se não tiverem fé, força de vontade e invocar o Senhor. Eles não conseguem sair. Há uma diferença entre medo e temor. Amém? A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Amém? Quando você teme ao Senhor, você é cheio da palavra. Amém? O temor é diferente do medo. O medo te faz mal, o temor te faz bem. Amém? Então, os mensageiros de Satanás estão aí, trazendo as mensagens. Paulo diz, ó, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Um mensageiro. Qual é as mensagens que tem tirado o seu chão? Quais são a mensagem que Satanás está trazendo, que está tirando o seu sono? Ei, descansa. Deixa que as mensagens cheguem. Sabe como você vai ter um ato de fé? É você ler a mensagem e dizer, Senhor, está em tuas mãos a minha vida. A sua vida precisa estar nas mãos de Deus. Os mensageiros de Satanás estão trazendo as mensagens, dizendo que você não vai conseguir, que esse ano é um ano de crise, você não vai conseguir vender. Amém?
que você está com as portas fechadas porque tudo está fechado. Mas deixa eu te dizer, o físico está fechado, mas o espiritual, o céu está aberto sobre a tua vida. Eu vou repetir para você entender, o físico está fechado, mas o céu está aberto. Aleluia, glória a Deus. Que você possa exercitar a tua fé. Jesus, ele sobe para orar e diz para os discípulos, vai, depois eu alcanço vocês. E os discípulos vão navegando. Uma determinada hora, Jesus vem andando sobre o mar. Olha só o que o medo faz. E eles temem porque eles acham que Jesus é um fantasma. Está vendo como o medo te faz ver o que não existe? O medo te faz ver aquilo que não existe. O medo também traz a você algo que seja falso ou verdadeiro. Uma sensação falsa ou verdadeira. Então eles olharam, é um fantasma. Mas era Jesus. Então Jesus foi mostrar para eles o que o medo faz. E o que a fé pode também fazer. Jesus, nessa passagem, mostra as duas coisas. Que o medo te faz ver coisas que não existem. E que a fé te faz andar sobre as águas. Aleluia. E que se você ficar com medo, nem as águas da sua vida vão navegar o seu barquinho, os seus planos, os seus propósitos. Mas se você tiver fé, você não precisa de barco. Você anda sobre as águas. Perceba que eles estavam de barco, Jesus estava a pé. Jesus, pela fé, alcançou eles, porque eles temeram e pararam no mar. Aleluia. A pessoa, quando ela está com medo, ela para, ela estagna, ela não consegue prosseguir, ela não sabe o que fazer. Mas quando você tem fé, você nem precisa de barco, irmão. Você anda sobre as águas do mar da vida. Aleluia. Elas tentam te naufragar, mas você está andando. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Ande sobre as águas. Aleluia. Sobre as águas das dificuldades. Sobre as águas que tentam afogar os seus sonhos, os seus propósitos. Jesus está dizendo, dê passos largos. Deixa esse grãozinho de fé cair em terra boa. Porque esse grão de fé vai se tornar uma árvore vistosa, onde os pássaros vão fazer o seu ninho, de tão resistente e forte que ela é. E Jesus continuando diz, e se você tiver fé, como um grão de mostarda. Aleluia. Não do tamanho do grão, mas como. Você vai olhar para uma montanha e vai profetizar, e vai declarar, e aquela montanha vai sair. Irmãos, aquilo ali é uma linguagem de figura, porque é uma montanha. Qual é a montanha que está no teu caminho? Será que é a montanha da enfermidade? Será que é a montanha do câncer? Será que é a montanha da porta do desemprego, da mão da fome? Eu não sei qual é a montanha, mas se você tiver fé como um grão de mostarda, irmãos, você pode declarar para esse gigante, para essa montanha hoje, caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos viver pela fé. O medo não pode tirar suas perspectivas. O medo não pode acabalar, né, aquilo que foi construído muito, né, com muito cuidado pela fé. Porque a fé é o contrário do medo, né? A fé constrói, o medo destrói. Amém? Se você perder a fé no meio do caminho, tudo que a fé foi construída pela fé vai se desmoronar. Porque o medo desfaz aquilo que está construído. Então uma luta constante entre o medo e a fé. Amém? O medo e a fé. E diante disso, existem 4 níveis de fé. Primeiro, aqueles que são sem fé. Amém? O que são os sem fé? É aqueles que não têm experiência com Deus. Perceba que quando Jesus morre, né? Maria, no domingo de manhã, ela vai até o sepulcro. E ela encontra a pedra removida, mas ela não encontra o corpo de Jesus. E ela volta. E onde estavam os discípulos? Com medo, escondido dentro do cenáculo. Porque eles haviam perdido o seu líder. Eles estavam estagnados, estavam parados.
Aí ela volta no sepulcro de Jesus e ela tem um encontro com um homem vestido de jardineiro. Deus ali estava restaurando o ministério da mulher, porque foi com a mulher que tudo aconteceu lá no jardim. Deus estava restaurando o ministério dela. Foi a mulher, pela mulher que entrou, pela mulher que tudo aconteceu, e foi pela mulher que foi levar as boas novas, a notícia. E aquele jardineiro, aquele homem vestido de jardineiro, que era o próprio Cristo, e ela não reconhece, ele diz: por que procura Jesus entre os mortos, se ele está vivo? Aleluia! Então perceba que na primeira mensagem, ela levou uma mensagem sem fé. Ela diz: roubaram o nosso Senhor, roubaram o nosso Cristo. Por que a mensagem daquela mulher era: roubaram o nosso Salvador, roubaram o corpo do nosso Senhor? Por quê? Porque ela não tinha fé, ela estava sem fé, ela não tinha uma experiência com Cristo. E a fé, ela vem através das experiências com Deus, com Cristo. Perceba que quando ela tem um contato com o jardineiro diz: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia. Ela volta com outra mensagem, aleluia. Ela volta dizendo: ressuscitou o meu Senhor, aleluia. Ressuscitou o meu Senhor. Nosso Senhor está vivo, aleluia. Assim são muitos pregadores. Eles pregam, mas eles mesmos não creem naquilo que eles estão pregando. Eles são a mensagem fazem parte da primeira mensagem de Maria, que é: roubaram o meu Senhor, roubaram o meu Senhor. Então precisa-se ter uma experiência com Cristo para que a fé aumente, aleluia. Irmãos, não reclame das suas experiências, dos obstáculos que Deus tem colocado na tua vida. Deus quer te elevar, Deus quer mudar você de nível, Deus quer te colocar em um nível espiritual muito grande. Então não reclame, tenha essas experiências, aleluia. Comece a entender, irmãos, comece a entender a palavra, comece a viver a palavra. Porque só vive experiências e só sabe mudar de nível quem estuda a palavra, quem lê a palavra, quem come a palavra. Jesus teve uma experiência com aquela mulher, com Maria. Ela volta dizendo a outro tipo de mensagem, dizendo: ressuscitou, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Muitas mensagens são mortas, não mudam as pessoas, porque elas não tiveram ainda uma experiência de fé. Primeiro nível. O segundo nível são aqueles que têm a pequena fé, mas eles têm uma pequena fé. Eles têm uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, mas não são como um grão de mostarda. Eles são igual a um grão, mas não é como. Aleluia. Por quê? Igual e como são diferentes. São diferentes. Amém? Palavras diferentes. Igual é igual. E como é como aquele material, amém? Porque a semente, você tem que ser como a semente, porque a semente cresce e dá fruto, e cresce e vira uma árvore. Agora, se você continuar com a sua fé igual, vai ser igual sempre. Então, esses que têm uma pequena fé, eles até sabem que Cristo faz milagre. Eles já até tiveram uma experiência com Cristo no passado, no monte, num culto de avivamento, eles até tiveram. Mas eles continuam orando: faça a tua vontade, Deus. Faça a tua vontade, Deus. Esses são os que têm uma pequena fé. Eles não conseguem declarar algo sobre alguém. Eles não conseguem ver um enfermo e declarar algo sobre eles. Mas é mais prático dizer: se faça a tua vontade, Deus. Perceba que Pedro e João, eles subiam às 3 horas da tarde para a oração, para a reunião de oração. E eles oraram aquele paralítico que estava na porta formosa. Eles dizem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aleluia. Glória a Deus. Já pensou que se eles fizessem a oração, da pequena fé, sem comprometimento? Senhor, faça a tua vontade. Aquele paralítico ia estar lá até hoje. Pegou? E eles pegaram aquele homem pela mão. Porque aquele homem, ele só esticava a mão, ele abaixava a cabeça. Mas quando Pedro pega na mão daquele homem e o levanta, ele olha para cima.
Então nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Para onde você tem olhado? O salmista disse, Senhor, altos montes, mas de onde me virá o socorro? Seu socorro não vem dos altos montes, não vem dos deuses que são sacrificados nos altos montes, mas o seu socorro vem de algo muito mais poderoso, mais acima dos altos céus. Aleluia. Porque só um Deus todo-poderoso, irmãos, um Deus todo-poderoso, aleluia, pode estender a sua mão em socorro sobre a tua vida. Então não fique nesse estado patológico do medo. O medo te traz esse sistema, mas Deus está dizendo, eu quero te pegar pela mão, porque o meu socorro vem dos céus, ele vem do monte, ele não vem das praças, ele não vem de um sistema lógico. Deus, o socorro de Deus vem de algo espiritual. Aleluia. Não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo, ei, o mundo vai trazer medo. Qual é a mensagem que nós vemos na televisão? Morte, morte, morte. E Deus está dizendo, pela fé, Ele quer te dar vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer, não temas o homem. Amém? Porque ele pode dar fim ao seu corpo. Mas tema a Deus. Porque Ele que vai dar o destino para a sua alma. Então, no terceiro tópico, é aqueles que têm a grande é a tua fé. Como aquela mulher, Ciro Felícia, que corre até Cristo. Uma mulher que não era judia, não era do povo de Cristo. Mas ela venceu a multidão. Ela venceu as palavras contrárias. E teve um diálogo tremendo com Cristo, dizendo, ela precisava que Cristo socorresse a sua filha. Mas Cristo disse, não é lícito pegar o pão, que são das crianças, que é da família, para dar para os cães. Olha só, qualquer um de nós já viramos, saímos bicudo e íamos embora dizendo, nunca mais, que líder é esse? Mas a fé, irmãos, ela vai colocar obstáculos. A fé prova os sentimentos. A fé prova as caras feias, as palavras contrárias. Como você está reagindo no não? Tem pessoas que param no não, irmãos. Tem pessoas que param no diagnóstico de um médico. Tem pessoas que param numa porta fechada, numa entrevista. Mas Deus está dizendo para você, ei, veja aquela mulher, ela teve uma resposta dura, dizendo, Cristo chamou ela de cachorro. Mas ela com a fé, ela disse, meu Senhor, mas você não sabe de um mistério. Porque os cachorrinhos são espertos, porque eles ficam debaixo da mesa. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus. Ela está dizendo, os cachorrinhos ficam espertos, eles ficam embaixo da mesa. E as quirelinhas que caem da mesa também servem para os cães. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava, quando ele ouve aquilo, ele disse, grande é a tua fé. Porque muitos pararam nessa conversa que nós tivemos, muitos pararam no não. Muitos pararam aqui porque acharam que eu fui duro com eles e voltaram para suas casas. Mas você agiu diferente. Você disse que ainda que caia, escape alguma coisinha ali, que sirva para você. E Jesus disse, vai, porque grande é a tua fé. Sua filha já está curada. Aleluia. Irmãos, isso que eu acho assim, no ministério de Cristo mais tremendo. Porque só bastava uma palavra. Irmãos, aquele servo do centurião também, quando ele chega até Cristo, ele reconhece a autoridade que havia em Cristo. Porque a palavra não é por gritar, não tem pessoas que grita e não acontece nada. Porque a unção não está no grito. Aleluia. A unção está na intimidade que você tem com Ele, com o Espírito Santo. O servo do centurião disse assim, eu reconheço
Eu reconheço a autoridade que há na sua vida, porque eu também sou senhor de autoridade. Eu digo ao meu servo, vai, e ele vai. Irmão, isso aqui é lindo demais. E Jesus disse, meu Deus, grande é sua fé também, porque nem Israel eu vi tanta fé. Então vai que o servo já está curado. Aleluia. Irmãos, enquanto aquele servo estava falando, o milagre já estava acontecendo lá na vida do servo, do centurião. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? É esse nível que eu quero que você chegue. É esse nível que nós temos que viver neste tempo de grande fé, irmãos. Porque nós vamos nos deparar com os nãos. Nós vamos nos deparar com as portas fechadas. Nós vamos nos deparar com um tempo de escassez. O medo de se perder um emprego, o medo de a porta fechar. Nós vamos conviver com isso, irmãos. Mas aonde está fundamentada a tua fé? O quarto nível é a tanta fé. Irmãos, esse nível aqui é o nível já dos milagres, né? Esse nível, se você conseguir chegar a esse nível, irmão, ninguém se segura. Você vai estar no nível de Cristo andando sobre as águas. Aleluia. Você vai estar no nível de Cristo dizendo, ó, vai Pedro, pega o primeiro peixe que tem lá, tem um starter, paga o meu e o seu imposto. Aleluia. Tá pegando? São os níveis. Esse nível não vai chegar na sua vida do céu para você. Não, a fé precisa ser trabalhada. E para que você exerça mais fé, é como exercícios físicos. Amém? Você precisa trabalhar os seus músculos para que ele vai crescendo, ele vai criando uma robustez. Ele vai fortalecendo a fé, a mesma coisa. Você precisa malhar nas lutas. Aleluia. Você precisa pôr o joelho no chão. Você precisa jejuar. Você precisa comer, ler a palavra. São experiências que você vai tendo no seu cotidiano, às vezes pequenas, grandes, e Deus vai subir no nível conforme você vai vivendo. E eu quero que você fique com essa palavra nessa noite. Você que chegou depois começa de novo. Viva essa experiência da fé. Não estagne o teu propósito porque a igreja está fechada. Porque a igreja é você. O templo está fechado, mas a igreja é você. Ei, pregue a palavra em tempo fora de tempo. Pastor, eu gosto de ajudar, ajude, faça assistência social. Agora é o momento que mais precisa, que a igreja precisa ser igreja. É agora que a igreja precisa ajudar os necessitados. O mal das pessoas que elas ficam esperando pelos governantes. Fica esperando por aqueles que, irmãos, não vão ajudar. A igreja nesse tempo precisa ser igreja. É fácil ficar criticando, mas vamos fazer a nossa parte. Eu vejo as pessoas fazer live dizendo, pá, governo e tal, prefeito. Não, isso não vai adiantar nada. Onde estão os grandes templos, os grandes ministérios, distribuindo as cestas básicas? Nós tivemos o fim, né, dos oxigênios, né, em algumas cidades, e tem cidades que estão preocupadas porque não vão ter oxigênio suficiente. E onde estão os templos, as igrejas, que de muito arrecadarem, agora é a hora de eles mostrarem que são igreja. Aleluia. Eu fiquei muito decepcionado porque quando aconteceu, foram os ímpios os primeiros a se dispor a fazer. Não, isso tinha que ser agora, irmãos, os pastores, os irmãos. Se unirem, a igreja se unir. Hoje, agora não é tempo de nós olharmos para a placa, irmãos. Madureira, Belém, Presbiteriana, Batista. Irmãos, os templos precisam, os pastores presidentes, eles precisam estar unidos agora para ajudar. É agora que a igreja precisa ser igreja. Mas pelo contrário, estão preocupados com o templo, eles estão preocupados com o aluguel, eles estão preocupados com tantas outras coisas. Há uma promessa sobre a igreja, sobre o templo, sobre a igreja. Há uma promessa sobre a igreja.
Ele diz assim que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Sabe o que nós entendemos? Se os templos fechar, as casas viram igreja. Amém? Se os templos fechar, as lives viram igreja. Então não há obstáculo para a igreja. Não há obstáculo. Nunca foi um tempo que a igreja pregou tanto na rede social. Agora mesmo eu estava 8 horas, não tinha tanta, o meu Facebook ficou umas 10 lives ou mais. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja está sendo igreja, está pregando e precisa de uma situação dessa para a igreja ir para fora. E eu louvo a Deus, irmãos, pelos remanescentes, pelos guerreiros que estão aqui conosco. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Amém? Que Deus possa abençoar o teu ministério, tua família. E que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém? Eu não consegui ver os comentários, se houve algum comentário, mas a nossa irmã Luciene está conosco, nossa irmã Bianca, o Wesley, amém? O Anderson, amém? Acho que o Wallace entrou aí também. Deus abençoe a vida de vocês. Não tenho palavras, irmãos. Obrigado por fazer parte, estar aqui comigo nessa 1 hora de mensagem, amém? Não me preocupo com o número de pessoas assistindo. O que importa para nós é que a palavra seja pregada. Amém? Se eu estivesse aqui sozinho, eu ia estar fazendo sozinho. Mas eu louvo a Deus que Deus deixou 4 pessoas para estar comigo nesse momento. Deus abençoe sua vida. Tenha uma boa noite. Amém? Se quiser, pode compartilhar essa palavra. E que Deus vai fazer algo maravilha, né? Com esta mensagem. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. E até semana que vem nós voltamos com as nossas lives. Deus abençoe.